A gente voltou pro AP e todo o equipamento foi roubado. Lembra disso? E lembro de pensar, eu tenho que começar tudo de novo. Aí eu fui para a faculdade no norte de Nova York e acho que lembro de falar, eu vou para lá e vou começar uma banda. E você basicamente disse, eu vou com você, lembra disso? Uhum. Por que é que você quis fazer isso? Porque eu sabia que era mais forte com você. E mesmo que você não tenha visto naquele momento que você era mais forte comigo, honestamente eu estava mais preocupado comigo. E era melhor ter você comigo do que eu ficar sozinho. Para o Gene e para mim estava na cara o que devia ser feito. A gente começou tudo de novo, com músicas novas que a gente escreveu bem rápido. Deuce e Strutter e todas essas músicas que finalmente pareciam certas. A gente fez questão de criar um som que fosse realmente a nossa cara. Então, na hora, a gente começou a pensar no que queria fazer, em quem queríamos ser. Lembro de estar no metrô, indo com Paul para o Queens. E lembro dele dizendo, Stanley Eisen não é um nome legal. Eu odiava meu nome. E disse para os meus pais, quando eu tinha 6 anos, que eu odiava meu nome e que ia mudá-lo. Eu realmente não conseguia imaginar a banda mais irada do país com Stanley Eisen e Ryan Witz. Lembro dele dizendo, eu vou ser Paul Stanley. Paul Stanley, interessante. E eu me lembro de virar e dizer, eu vou ser Gene Simmons, desse jeito. Então, o Gene e eu escrevemos várias músicas novas. E agora precisávamos de uma banda. E eu me lembro que o Paul e eu vimos um anúncio na Rolling Stone e eu fiz uma ligação de um telefone público. Oi, aí, eu sou Gene Simmons e eu procuro o Peter Criss Cola. Peter Criss tocou em muitas bandas locais de Nova York. Tocou no Village, tocou em todos os clubes que podia. Ele realmente batalhou muito para conseguir. E acho que ele estava pronto para jogar a toalha se não desse certo com o Paul e o Gene. Eu recebi uma ligação maluca do baixista, o Gene. Ele disse, você é magro? Eu disse sim. Você tem cabelo comprido? Eu tenho. Você usaria maquiagem? Você topa tudo? Você usaria um vestido no palco? Eu disse sim, eu faço qualquer coisa. Ele disse, pode vir. No começo, a gente pensou em fazer um trio, explorando acordes, explorando riffs. Era bom o suficiente para o The Who, era bom para o Hendrix. E o Peter tinha uma voz rouca, então daria para usar as 3 vozes. Aí ensaiamos como um trio. Mas o som ainda não parecia estar completo. Precisava de um guitarrista. Eu coloquei um anúncio no The Village Voice. Procura-se guitarrista principal com brilho e culhão. Mas o The Village Voice não deixou publicar culhão. Então ficou brilho e habilidade. E todo tipo de gente apareceu. E no final dos testes veio um garoto que entrou andando meio devagar, mas não pisava muito firme. Tinha um tênis laranja e um tênis vermelho. E ele ligou a guitarra. A primeira música que tocaram pra mim foi Dulce. Eles disseram, vamos tocar uma música, tá em Lá. Afinei meio tom abaixo, claro. E eu improvisei e toquei todos os riffs que eu sabia. O garoto começou a tocar e eu soube naquele momento que era ele. Não porque éramos ótimos, mas tinha algo acontecendo com a nossa música. Nós 4 tocamos juntos e tinha algo acontecendo que era inegável. As partes se completavam. Esta era a banda. Acho que é como o amor. Quando você sente, é instantâneo e você sabe quando é real. Ele começou a tocar e... não sei o que eu posso dizer. A gente se apaixonou. Foi tipo... Quando você pensa naquele cara, você pensa que é assim que se toca guitarra no rock and roll. É quase como um rhythm and blues. Ele é um guitarrista desse estilo. Tinha um certo som, uma coisa que a gente não tinha ouvido até então. Lento, melódico, mais rápido quando precisava ser, como um crescendo que ampliava. Eram solos simples, emotivos e de bom gosto. Os solos dele faziam sentido. E na hora a gente disse, você tem uma banda, onde mora? Tem um emprego? Qual é o seu nome? Meu nome é Ace. Depois que me ouviram tocar, souberam na hora que eu era o cara certo.
como ia ser a nossa aparência. Nova York, início de 73. Era a época do brilho. Esse estilo, digamos assim, na arte, na música e na moda era incrível. E a banda New York Dolls era a queridinha da cena do rock. Lembro de ver o New York Dolls e no começo eles estavam 6 meses na nossa frente. E eles eram ótimos. Fabuloso. Cabelo bem grande, batom, botas de plataforma. Eles tinham uma cintura do tamanho do meu pulso. Eles pareciam ser estrelas. Mas quando você ouvia a música deles, o Gene e eu nos olhamos e dissemos, somos melhores. A gente tentou fazer a coisa andrógina, mas não convencemos. Eu tenho 1,90 m e na época eu pesava 90 quilos. E não é convincente quando um cara grande começa a fazer isso. Os Dolls tinham a aparência certa. A gente parecia jogadores de futebol fazendo drag. Não importa quem você deseja ser, você nunca vai ser melhor sendo como a pessoa do que ela mesma. Então você tem que ser o seu melhor. É tão difícil explicar como surgiu a maquiagem do Kiss. Um de nós, eu não sei se fui eu ou quem falou, disse: "Aí, vamos numa loja comprar maquiagem de palhaço." Ninguém chegou a conversar sobre o que a gente ia fazer. É como quando você é criança e um dos seus amigos diz: "Aí, vamos pular do lado fundo da piscina." Todo mundo se conectou com uma parte de si mesmo. Basicamente era a extensão do nosso alter ego e personalidade. O Paul foi como uma lagarta que virou borboleta, digamos assim. Me lembro de estar na 3ª série e minha professora me fez ir até a frente da sala para poder olhar a minha orelha. Eu me senti incrivelmente humilhado. Mas, na verdade, você tem uma escolha na vida: se vitimizar como desculpa ou se preparar. Esse personagem que eu inventei, com uma boa aparência, confiante, corajoso, o líder da banda, poderia muito bem ser uma lista de desejos de coisas que eu não era, mas que eu me tornei. Eu queria me aprofundar um pouco mais no que eu amava quando era garoto: o Fantasma da Ópera. Mary Philbin era a moça que o desmascarou. Eu nunca vou esquecer, eu era uma criança, aquilo me deixou morrendo de medo. As sombras se formaram no rosto do fantasma. E eu me lembro de começar a desenhar esse rosto, a marca da sombra nos olhos. E foi assim que surgiu o demônio. Posso ser a voz do Kiss, mas o Gene sempre foi o rosto do Kiss. E que cara, ele acertou em cheio. A maquiagem do Ace, com aquele estilo irregular, para ele simbolizava um astronauta. O Ace sempre pareceu vindo do espaço e ele falava nisso: "Nem consigo ficar em pé direito, nem consigo me equilibrar." Peter se sentia como um gato, ou sentia que tinha 9 vidas. O Peter encolheu os ombros e disse: "Eu gosto de gatos." E ele pintou um gato. Foi desse jeito. Mas tudo isso deu muito certo junto. Esse foi o começo. A gente estava pronto para sair e encarar o mundo. Depois a gente pensou, certo, qual vai ser o nosso nome? E eu sabia que seria tipo Kiss of Death, Passionate Kiss. Fazia tanto sentido. Respirei fundo e disse: "O que acham de Kiss?" Senhoras e senhores, Kiss!